precisa, é uma palavra que vai... Eu preparei um bannerzinho, né? Quando eu digo eu preparei, não foi eu que fiz, né? Então vamos falar sobre a síndrome da repetição. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso aqui. Tipo, hoje eu vou agradecer o teclado, vou deixar você descansar, daqui a pouco eu te chamo de volta. Como é que a gente consegue sair dessa síndrome do déjà vu? Do déjà vu. Eu já vi isso. Né? Como é que eu consigo sair de uma certa luta ou prova que a gente parece que é espelho do que nós já vivemos? Mas, de novo, eu já vi essa cena. Né? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso com personagens diferentes, mas já vi acontecer. Aconteceu com minha mãe, com meu pai, com meu tio, com minha avó, com meus irmãos, está acontecendo de novo. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente consegue se libertar disso? E aí eu vou contextualizar com o que eu falei na quinta-feira. Eu estou fazendo pontes, embora não seja uma série, mas eu estou fazendo uma ponte. Domingo sim é série, esse domingo eu não prego, mas é uma série que eu estou ministrando aos domingos, mas às quintas eu estou fazendo um aproveitamento das pautas que a gente vem conversando e trazendo uma instrução de alto nível também, para que nós possamos crescer de igual maneira. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, um texto extremamente conhecido. Está acontecendo com o meu microfone? Elogia. Vamos lá. O 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Olha o interessante esse texto. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. No verso 22, diz assim, no verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Essa voz dizia o quê? Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Em ti eu me agrado. Qualquer apresentação, você sabe que numa sinopse de qualquer livro, vem a apresentação, ou o glosário, ou a sinopse do livro, ou a apresentação, ou o prefácio, chame-o como você melhor entender. Vem a apresentação daquilo que vai ser lançado e a figura daquele que está escrevendo. Fulano, que escreve, é graduado, tal, 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 pós em tal, 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 sênior de tal, 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 CEO de tal, 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 experiência em tal, 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 tal. É a apresentação. E muitas pessoas fixam na apresentação daquele que relata, diz, escreve, expõe, verbaliza, para referenciar. Diz assim, ó, não, eu aprendi com fulano, fulano é tal, 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 tal. É natural, é natural. Diferente também quando você tem um conteúdo que você não tem uma certa apresentação e você tem que mostrar quem você é para se apresentar. Paulo fala sobre isso. Vocês são cartas vivas de Deus. Então ele está dizendo assim, dispensa qualquer apresentação. Deus está em você e vocês são cartas explícitas de Deus, expostas de Deus. Agora, escuta essa apresentação aqui. Se você basear esse texto em João capítulo 1, não precisa colocar o texto, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o próprio Deus dando uma apresentação do seu filho. O próprio Deus dando uma apresentação do seu filho. E como é que ele faz? Hollywood ficou no chinelo. Netflix, qualquer uma dessas plataformas, no chinelo. O que ele faz? Ele abre o céu, num descampado, área deserta e de água, Jordão. João Batista está na água, tem uma multidão de gente. A Bíblia diz que as multidões seguiam a João Batista para ouvi-lo no deserto. Jesus corta aquela multidão e vai entrando na água e diz para ele, me batiza. E João o batiza. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, a história vocês conhecem melhor do que eu. Quando João batiza e ele sai da água, o céu se abre. É como se Deus estivesse dizendo assim, vou preparar esses dias um irmão foi para Disney, aqui da igreja, ele foi para Disney. E o lance da Disney é o seguinte,
de certos parques. Você caminha durante o dia, feito um condenado, fica numas filas assim, para ir num brinquedo, tipo 2 horas numa fila para ir num brinquedo. Quando não está chegando perto e anunciam, o brinquedo fechou. Você sai feliz, contente, alegre e tal. Só que todo mundo, ou a grande maioria, fica até o final para ver o show de fogos, que é lindo, inclusive. Lindo, fogos e pá, apresentação no castelo, jogos de luzes, é uma coisa fenomenal. E você vê as pessoas, uau, ei, bate palma, uau, é lindo. Só que esses fogos acontecem em torno de 9h30 da noite. As penas já estão com fogos de artifício. As penas estão trec. Lembro-me que, uma das primeiras vezes, nossos filhos eram pequenos, e eu, para que pudesse dar ênfase, eu coloquei um aqui no ombro, para ele poder ter olhar melhor. Então, você sai do parque, e depois você enfrenta uma pequena multidão para ir embora, depois você tem uma pequena multidão para sair com o carro, uma pequena multidão na rua. Essa é a novela do parque. Fato é que as pessoas passam o dia inteiro para assistir o grande finale, que é. Alguns dizem, não quero ver esse negócio aqui, e sai antes, pega menos fila e tal, mas não viu o show, não viu o final. E quando você vai saindo ali, entrando pelas principais, assim, de Orlando, você vai entrando, você vai escutando e vê o céu brilhando e tal. Mas nada daquilo se compara se você estiver ali presencialmente. Ok. O que Deus quis fazer aqui no texto? Deixa o texto de Lucas aberto. O que Ele quis fazer? Vou apresentar meu filho. Alguma vez você já teve que apresentar o seu filho para alguém e você tece os melhores comentários? Vou te apresentar. Meu filho é inteligente. Você notou que nenhum pai acha que o seu filho é diferente? Todos os filhos são maravilhosos, inteligentes. Vou te apresentar. Meu filho é um cara maravilhoso. Rapaz, meu filho, não sei nem como é meu filho. O cara é incrível. Tal. Ninguém apresenta o filho ainda. Está aqui esse borocochó aí, esse tribufô, não dá. Você não faz isso com os seus filhos. Mas olha o que Deus decidiu fazer. Ele abre o céu. Eu sei que está acostumado com o céu se abrindo, você não se empolga. Mas vou repetir. Ele abre o céu, ele desce o Espírito Santo, 3 em 1. Agora o Espírito, o Filho está aqui, o Pai libera o Espírito Santo, que em uma forma corpórea de uma pomba, vem sobre a cabeça do filho. Pensa num pai que, tipo assim, vou apresentar o meu filho, o grande show. Para não ficar barato, ele decide falar. Eu queria estar lá para escutar a voz dele, tipo assim, nos alto-falantes do universo. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí você olha para um texto desse, você fala, gente, mas que pai maravilhoso é esse? Próximo capítulo, próxima cena, Lucas 4, verso 1 e 2. Isso é uma apresentação maravilhosa. Se fosse para vender livro, se fosse para apresentar um teatro, você imagina uma apresentação dessa. Próxima página. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Voltou da onde? Acabou de abrir o céu. Deus acabou de falar que Ele é o Filho dele. Tipo assim, vocês aí, todo mundo aí, ó. Eu gosto, hein? Mas esse aqui... Próxima página da história. E tendo Jesus voltado do deserto, onde durante 40 dias foi... primeiro versículo ainda. Primeiro versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas Senhor, o Senhor faz uma propaganda maravilhosa ao meu respeito. Agora era hora de me dar uma igreja poderosa para pastorear. Agora é hora de me bombar. Agora eu ia arrebentar com uma apresentação dessa. Sim,
Eu te apresentei o próximo capítulo, é esse aqui. Vou te levar para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Às vezes eu não tenho um total entendimento em relação a isso. Como é que Deus sopra o nome do filho e no próximo capítulo joga ele para viver um deserto? Eu fico pensando, não seria legal se de repente Deus já tivesse terminado a obra na vida de Jesus e ter dito, esse é o meu filho amado, e as pessoas, todo mundo boca aberta, e ele começar o seu ministério ali naquela hora. Começar o seu ministério ali na hora. Agora você tem que entender o seguinte, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, quando teve a oportunidade de andar com Deus, não foi nem ouvir a voz de Deus somente, andar com Deus, se perdeu. Então agora o que o pai quer é que esse filho, que é o segundo Adão, e aqui ele está como homem, não como Deus, não se perca como o primeiro se perdeu. Então agora vai testar o caráter desse homem que não é Deus só. Ele é 100% Deus, 100% homem. Como Deus, ele não tem que ser testado. João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez seria feito se não fosse ele. Como Deus, não tem que testá-lo, ele é Deus. Mas como homem, o Senhor diz, joga ele no deserto. E pior, diabo, pode ir lá. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, você imagina Deus olhar para você hoje assim? Não, nem imagina. Não vou nem querer que você imagine um troço de Deus. Como soltar aquele Rottweiler assim, não. Pega! E o diabo olha aquela cena e fala, sério? Bora! Se com muito menos eu convenci Adão e Eva, sem ter essa liberdade que você está me dando, eu consegui destruir o projeto de Adão e Eva. Quanto mais esse projeto, isso aqui eu arrebento. E o diabo entra para fazer o quê? Para tentá-lo. E aí então o Senhor entra num processo da promessa. Num processo da promessa. O que é um processo? O processo é uma série de atos que coadunam gradativamente a um fim. Repito, o que é processo? Processos são atos que coadunam, que cooperam para um fim comum, para um objetivo comum. Isso é um processo. Então ele tem uma promessa e Deus está dizendo antes do cumprimento desta promessa, eu vou processar você. Uma promessa, ela desperta um futuro. Gostei disso, eu vou repetir. Uma promessa, ela desperta um futuro. Por exemplo, você está desanimado, passando um dia difícil, aí você lembra de uma promessa. Aí você se inspira. Por quê? Porque a promessa desperta o seu futuro. Agora, não se esqueça que entre a promessa e o seu futuro tem um processo. E o processo são facetas que coadunam. Por isso Paulo diz que todas as coisas, todos os pedaços. Alguém já montou aqui aquele jogo de montar de quebra-cabeça? Um grande quebra-cabeça? E um dia alguém aspirando a casa, sem querer, levou uma peça. E você não sabe. E você monta. Terminei, 1.500 peças, mas tem 1.499. Tem uma que sumiu. E você olha e procura, e faz uma reviravolta, e aí fica. As pessoas chegam, aí você fala, olha aí, eu montei 1.500 peças, 1.499. Essa aqui, então, as pessoas não olham
o quadro completo. Elas olham bem o que está faltando. Todo o seu trabalho parece insignificante, porque as pessoas olham justamente o que está faltando. Então, processos são essas facetas que vão se encaixando para chegar a um bem comum. Agora, duas coisas importantes, e eu tomem nota para que você não se esqueça disso. Fé e caráter são os dois ingredientes que, conectados, a junção de fé e caráter vai te fazer conquistar a promessa de Deus. Fé e caráter. Diga fé. Fé é uma questão de espiritualidade. Fé é convicção, crença. Se você for no Aurélio, você vai ver que fé é crer ou acreditar em algo ou em alguma coisa. Se você for na Bíblia, fé é enxergar sem ver. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então você tem os dois balanços aí. Você pode entender fé no sentido natural ou fé no sentido espiritual. Fé é algo que tem que ser cravado no nosso peito. Agora, tem outra coisa que ela não é tão espiritual no sentido da palavra, mas totalmente espiritual no sentido da prática, que é o caráter. Fé e caráter. Eu disse fé e caráter. Então eu vou pegar emprestado aqui a biografia de José. E não vou falar sobre José aqui, porque a história de vocês conhecem tudo. Na verdade, vocês conhecem tudo. Então, José tem 2 sonhos. Quantos sonhos José tem? 2. Um está relacionado aos seus irmãos. O segundo está relacionado aos seus pais. Ok. Quando ele tem esse sonho, primeiro com os seus irmãos, ele vê e abre para os seus irmãos. Olha, tive um sonho e tal. A história vocês sabem, os irmãos ficam pé da vida. Você está maluco, mas nós vamos inclinar a você, se eu converso, não sei o quê, ok. Ele volta e tem outro sonho. Aí ele volta e diz, gente, tive outro sonho, ai, só Deus, eu tive outro sonho. E agora, aí ele fala do sol e a lua, ele usa as duas, ele usa as duas, ele usa a expressão mais forte da constelação, ele puxa as duas coisas mais tenaz, mais forte, para dizer que também se inclinava. E aí é um contexto que os seus irmãos dizem, porventura os nossos pais se inclinarão a você? Lembre-se, José nunca disse que os seus irmãos se prostrariam a ele. Quem disse foram os seus próprios irmãos. José nunca disse que os seus pais se inclinariam a eles. Foram os seus irmãos que disseram, porventura os nossos pais se prostrarão diante de você? Ele não disse nada disso. Ele só sonhou. O fato é que quando ele termina de sonhar, veja, termina de sonhar, era como se Deus estivesse dizendo assim, chegou a tua hora, cara. Vou bombar você. Então eu estou fazendo aqui uma ponte para justificar Lucas. O que Deus falou de Jesus, depois o enfiou no deserto. Tem gente aqui que não vai querer nem que Deus fale mais assim, tão especificamente. Mas o que Deus falou sobre Jesus, o inseriu no deserto. O que Deus mostrou para José, o enfiou num poço. E é isso que a gente não entende. Pastor, mas Deus falou para mim que Ele ia fazer uma obra enorme na minha vida, mas olha o deserto. Porque o deserto é uma faceta do processo para que você, comprovando que tem fé e caráter, para chegar aonde Deus... Obrigado pelo seu entusiasmo. Aí José é vendido pelos seus irmãos. Lembra disso? Ele é vendido pelos seus irmãos. Primeiro é colocado num fosso. Ele está lá no fosso. Aí os seus irmãos estão vendo uma caravana vindo. Essa caravana ela vem com o intuito de ir levando escravos para o norte. Passa, vende o seu irmão, ele é vendido como escravo, seus irmãos recebem dinheiro para isso, e José vai parar como escravo e fica 10 anos como escravo. Quantos anos? E o sonho? E as promessas? E o que Deus falou ao meu respeito? E o que Deus falou que vai fazer?
Deus falou, tenho pressa, e já faz 20 anos. Talvez se esqueceu que um dia para Deus... Bom, enfim. Agora, ele fica 10 anos preso. Até o dia que ele se encontra com o copeiro e o padeiro. Lembra disso? Ambos têm sonhos. E se eu sou José, e os caras vêm narrar o sonho para mim, eu diria assim, cara, é o seguinte, vai contar esse sonho para outro. Porque por causa de 2 sonhos, eu estou aqui faz 10 anos. Então, sai fora, conta para o outro ali, ó, eu não quero saber de sonho. Não, rapaz, eu sonhei e tal. E ele sonha, ele conta o sonho. Quando ele conta o sonho, José fala, além de o cara me contar, eu tenho a revelation. O espírito Kodak baixou nele. E ele fala, ó, vai acontecer o seguinte, você será chamado, vai servir a copa do rei, você vai estar junto com o rei, você vai servir a ele, você vai ser um homem de confiança, não vai demorar 3 dias, você vai subir, os caras vão fazer, uau! Passados os dias, o cara sobe. No final da revelação, José faz uma coisa que Deus não mandou ele falar. Isso é uma coisa da carne. Ele fala assim, ó, e quando você estiver diante do rei, lembra de mim. É como se pegasse o business card e disse assim, ó, pega aí. Vai que um dia você está olhando a carteira e precisar de mim, limpo carpetes, limpo o urbano ali, ó, empresa do urbano, carpetes e cleaner em geral. E garanto que é trabalho bom, que já cuida da limpeza da igreja. Se estiver ruim, é só falar com ele, que ele é o responsável, a empresa dele é o responsável. Mas é maravilhoso, já cuidou de várias coisas, inclusive da minha casa, várias vezes. Então, aí, o cara falou, ok. Aí o padeiro ouve e fala assim, nossa, o espírito de revelação está aqui. E teve um sonho também. E chegou e falou, cara, tive um sonho. E conta o sonho. E Deus dá a revelação. Ele falou, ó, o negócio é feio, viu? Estou vendo um corvo, estou vendo um pescoço arrancado. É do diabo, isso é do diabo. Fato é que passado 10 anos, o copeiro um dia lá, servindo o rei angustiado, disse, nós precisamos de alguém que tenha competência para revelar esse sonho, porque isso é uma coisa muito séria. Vacas magras, vacas gordas, as magras engolindo as gordas, espigas grandes, espigas pequenas, uma devorando a outra. Esse é um negócio, os magos não conseguem, os mágicos não conseguem, os interpretadores não conseguem, os das crônicas não conseguem, ninguém consegue. O copeiro com vinho na mão falou, meu Deus, espera aí, senhor, peraí. Abre a carteira e falou, ei, tem um cara que me ajudou. Falou, onde é que ele mora onde? Ele está lá na cadeia, está lá no buraco. Manda chamar. E aí mandam chamar. E José sobe. 10 anos. José sobe. Com uma barba, bonitinho. Né, Cid? Tudo direitinho. Cadê o Lemone? Né, Lemone? Bonitinho e tal. E essa igreja não é contra a barba, não, tá? Tá uma brincadeira entre os dois aqui. A barba bem feitinha, bonitinha. Aí, bem feitinho, não estou dizendo que está mal feita, tem que ficar justificando. O mundo está muito chato, tem que ficar assim, politicamente correto. Ok, onde é que eu estava? Ok, aí ele sobe, ele fala com o rei termina e diz assim, conta tudo para ele, ele recebe a revelação, e no final o rei fala, e nós precisamos então de um cara desse, que tem o Espírito de Deus para revelar isso. E José falou assim, esse cara sou eu. Já pegou, enfiou o anel no dedo dele, já puxou ele para o lado, já deixou a cadeia, já trouxe ele para cima, já botou ele para ajudar na casa e lhe confiou tudo. Aí você diz, é agora. Primeiro Deus provou a fé, porque a fé é aquilo que te faz esperar. Fé. Mas Deus prometeu, e vai fazer? Vai. Mas aí, ó, Deus esqueceu de você, subiu o copeiro, subiu o padeiro, subiu o Zé, subiu o Zô, subiu o Zi, o Zá, subiu todo mundo, você ficou
fica tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na hora certa, eu vou ser chamado. 10 anos depois. Salve José. Aí o negócio vira. E se eu sou José, eu estou dizendo, não, virou, agora é Deus, eu estou perto do rei, agora o negócio vira, finança vira, moral vira, meu nome explodiu, uau, tudo. O rei olha para ele e diz assim, você pode cuidar de tudo, eu te dou tudo, você debaixo de minha autoridade, você pode tocar em tudo, você pode administrar, cuidar, zelar, você é o cara, até porque o Espírito de Deus está sobre ti. Um dia a mulher do rei se engraça com ele. Colocou na cabeça dela que queria ficar com ele. E tenta uma vez, tenta outra. E ele só para a direita, para a esquerda, para a direita. O sangue de Jesus tem poder. Repreende-se Satanás, essa Zé Pilinta, essa chucaveira, esse 7 saias, esse 100 saia, esse demônio sai e tá. Um dia ela segura ele e diz, eu quero ter você. E ele diz, meu Senhor me deu tudo para cuidar, menos a senhora. E sai. Só que ela fica com a capa dele. E isso lhe custa 3 anos de cadeia. Então Deus está dizendo, para onde eu vou colocar José? Eu não posso ter só um homem de fé. Eu preciso ter um homem de caráter. Agora, Potifar sabe que tipo de mulher que tem. Porque se ele soubesse que a mulher era uma santa, ele mandava matar José. Mas como ele sabia a mulher que ele tinha, ele disse, prende, que eu conheço aqui, só prende. Só prende, porque aqui, isso aí já tem uma coleção de capas lá em casa. Isso aí eu conheço. Isso não vale indo, não vale voltando. Prende, mas não mata. Ele tinha autoridade de matar. Ele fica 3 anos. São 13 anos. Depois de 13 anos, quando a sua fé foi testada, quando o seu caráter foi testado, e aonde é que Deus trabalhou em José? Primeiro, você sabia que José, antes de tudo isso, era um falador. José falava demais. E Deus está dizendo, eu não posso colocar um governador que bata com a língua nos dentes. Eu preciso tratar essa parte do caráter dele. Você lembra na história que José vinha trazer as fofocas dos irmãos? Lembra ou não? Isso é um cara que descompromissado com o seu próprio clã. Ele não resolvia os problemas com seus irmãos, ele vinha fofocar. Eu vou trabalhar o caráter dele. Então a maturidade vai te gerar resistência. Avise o seu irmão, se o hálito ajudar a falar alto, diga maturidade. Acho que o hálito não está tão bom, então fala baixinho mesmo. Diga maturidade vai gerar resistência. Então, a pergunta é, como é que eu não vivo uma síndrome de repetição? Como é que Deus me coloca no poço, depois coloca na cadeia, depois coloca no fosso, depois me coloca na prova, depois me coloca na luta? Só vai mudando o nome. É luta, prova. Porque hoje tem nomes diferentes. A pessoa fala, está na luta? Não, eu estou numa crise. É o nome mais chique agora, crise. Agora tem os mais sofisticados. Você está na crise? Não, eu estou no tempo de espera. Tem uns que falam, estou lascado mesmo. Então, o nome muda, mas é a repetição. Parece que não sai. Então, como é que eu saio dessa síndrome de repetição? Como é que eu saio? Se eu tenho uma promessa de Deus, se eu tenho uma palavra de Deus, como é que eu saio? Como é que eu consigo sair? Então, eu preciso, primeira coisa, entender. Essa promessa que você tem é de Deus? Porque às vezes a promessa que você tem, você acha que é de Deus. E você precisa passá-la por 5 filtros. Se estiver anotando, anote. Se tiver boa memória, não precisa, guarde no seu coração. A primeira, você precisa entender
O que Deus me prometeu está alinhado com a sua palavra. Repete comigo. O que Deus me prometeu. Não. Fala mais alto. O que Deus me prometeu está alinhado com a palavra. Aquilo que eu vou mexer, vou trabalhar, vou ser governador, vou ser presidente, vou ser CEO, vou ser sênior, tudo que você vai ser, está alinhado com a palavra. Então, mais ou menos, se tiver mais ou menos, essa promessa não é de Deus. E desculpa eu tirar o seu cavalinho da chuva, mas eu preciso te alertar. Um dos meus vídeos que mais viralizou nas mídias sociais é um que eu faço menção justamente sobre isso. O que Deus te dá não vai matar você. O que Deus te dá não vai quebrar tua família. Você tem que entender isso. Deus me prosperou tanto que eu mudei até de mulher. Porque Deus falou para abrir mão das coisas antigas. As passadas ficaram para trás. Que Deus é esse? Então, você precisa pegar a promessa de Deus e colocar no filtro o que Deus me prometeu. Faz sentido na palavra dele. Irmãos, minha oração é que vocês prosperem em todos os aspectos. E como diz a palavra, prospere a sua alma. Subsequentemente, tudo que vocês tiverem, que vocês prosperem. Mas a Bíblia diz que se eu recebo uma palavra e isso aqui não for o filtro dela, pode ser uma alimentação da minha própria mentalidade ou do meu ego, colocando Deus aonde Deus não entrou. Tem gente que diz, Deus me deu a palavra, e Deus olha e fala assim, mas quem que Deus? Você imagina Deus falando que ele não está lembrando? Eu não lembro. Irmão, se Deus não lembra. 2. A promessa que Deus te deu. 2. Primeiro, justifica pela palavra. 2. É maior do que você. O que Deus te prometeu é maior do que você. Se for menor, ou se for do teu tamanho, você não precisa de Deus. Sua força resolve. Mas se for maior, é de Deus. Pastor, Deus me deu uma palavra. Pastor, e olha, vou lhe contar, não sei se o senhor acredita. Não estou perguntando se você acredita. Eu só preciso te dizer que o que Deus me falou é maior do que eu. E ter a humildade de entender que é maior. Veja, Golias era maior do que Davi. Sim ou não? Mas o que fez Davi se tornar maior do que Golias foi ele manter o seu tamanho, entendendo que o propósito dele estava escondido em algo maior do que ele. Então o que você está olhando parece uma montanha. O Senhor diz, se tiveres fé, dirás essa montanha, mova-te, e ela terá que te obedecer. E aqui numa figura de linguagem, ele está dizendo, se o que eu te prometi é maior do que você, é porque você vai depender de mim. Para que amanhã você não cruze a outra margem e diga, fui eu que fiz, fui eu que conquistei, Deus nem precisou, foi eu. Então, meu irmão, isso você não precisa nem de uma promessa. Agora, se a promessa que Deus te deu, Deus falou para mim, anos atrás, não é hora de contar esse testemunho ainda, vou contá-lo em breve. Em 2, 3 semanas eu devo contá-lo. Uma coisa que eu quero que você saiba, que não importa aquilo que Deus falou para você. Semanas atrás, eu estava, talvez um mês atrás, no meio de uma
uma situação familiar, vocês sabem aqui, com a questão da nossa neta e tal, e eu no meio de uma angústia, minha alma angustiada, muito angustiada, porque quando você não consegue fazer mais a não ser crer e orar. E aí, no meio disso, eu estou conversando com algumas pessoas, e o Senhor começa a me alimentar as promessas. Sabe, uma coisa é Ele te dizer, outra coisa é Ele alimentar as promessas. E Ele começou a me trazer as promessas à tona, e eu comecei a recebê-las novamente, a percebê-las, e aquilo vai enchendo a gente de esperança, vai enchendo a gente de expectativa. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu não vou permitir que você passe pelo mesmo lugar que você passou, se você já aprendeu o que tinha que aprender. Eu não vou viver uma repetição. E eu vou te escandalizar aqui agora, nem das bênçãos. Pastor, essa bênção repetidas várias vezes, com todo respeito, eu estou crendo que Deus vai fazer nova todas as coisas. Me abençoou bastante aqui, vai me abençoar ainda mais para frente. E depois mais para frente. E depois mais para frente. Porque eu estou falando com Deus, perito na arte da criatividade. E Ele é inesgotável. Agora, se eu não quero repetir nem as bênçãos, você aí não gosta de repetir nem sapato. Aleluia. Fala para você, vem com o mesmo sapato agora, a partir de agora, até o final do ano. Você deixa de congregar. Você gosta de trazer o sapato da Primark para mostrar para todo mundo. Não, Primark já, né? Não é só Primark, outras marcas. Sapato bonitão. Toda semana, cada mergulho um flash. Na quinta-feira, na terça-feira. Uma coisa maravilhosa. Você não pode repetir nada. Você imagina? Nós fomos para um congresso específico, e lá serviram um tipo de carne, todos os dias. Ou carne a mesma carne, ou no molho ou frita ou molho. De vez em quando era no molho, outro dia era frita, e do outro dia era frita, outro dia era no molho. Com tal e tal e tal e tal e tal e tal. Quando a gente saiu, foi coisa pouca, 4, 5 dias. Quando a gente saiu de lá, a conversa do grupo era: vamos comer alguma coisa. Aí nós sentamos, aí alguém falou assim: pede tal carne. O sangue de Jesus tem poder. Nós estamos comendo essa carne faz 4 dias. 4 dias já cansou. Você imagina o povo no deserto, comendo pão todo dia, com a mesma roupa, todo dia. A única coisa que acontecia na roupa era aumentar. Que camisa maior, hein? Era o máximo que podia falar. Ei, que pãozinho, hein? Que pãozinho quente? Acabei de ganhar. Mas quando Deus falou para Moisés: vão possuir a terra prometida e eu não vou com vocês, Moisés disse: eu disse isso domingo passado, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu prefiro ficar com pão 24/7, com a mesma roupa, com o mesmo sapato, com a mesma sandália, com a segurança que o Senhor está aqui comigo. Isso é teste de caráter e fé. Aí, 6 minutos eu termino. A coisa mais importante de tudo isso é que quando eu olho para o texto, eu percebo que o Senhor está dizendo: José, eu vou trabalhar em você, eu vou trabalhar a sua fé, vou trabalhar o seu caráter, mas eu preciso passar essa promessa que eu tenho, esse bendito sonho que você tem, eu preciso passar por esse filtro. Primeiro, está alinhado à minha palavra. Segundo, é maior do que você. Terceiro, guarde isso aqui: o cumprimento do teu sonho ou da tua promessa, nomine-o como você quiser, beneficia somente você ou a outros também. O que Deus vai fazer com você é só para você? Ou toca outras pessoas também? Ou abençoa outras pessoas também? O teu ministério é só para você, ou ele toca outras pessoas para você? Por você, através de você. Tem 2 textos aqui, quente. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e 9. 1 Samuel 7,
versos 8 e 9. E depois, 1 Crônicas 14, verso 2. São dois textos powerful, magníficos, que eu queria que você lesse comigo. Olha que tremendo, tá? Vamos de Samuel primeiro. Vamos juntos. Queria que você lesse comigo. Estou lendo 1 Samuel, capítulo 7, verso... 2 Samuel, capítulo 7, verso 8 e 9. Vamos ler juntos? Vamos lá. Agora, pois, juntos, together. O inglês está acabando com vocês. Vamos. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz, eu os tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Segura aí. Segura o verso. O que Deus está dizendo para Davi aqui? Alguém me ajuda? O que ele acabou de dizer? Eu tirei. De onde? Me ajude a pregar. De onde? Atrás das pastagens. Aonde as pastagens? Atrás de fezes de ovelha. Atrás de xixi de ovelha. De pelo de ovelha. De bé. Eu tirei. Alguém consegue ler aqui? O que ele está dizendo aqui? Quem tirou? Eu o tirei. Deus tinha dito para Davi: Davi, você vai ser o rei de Israel. Eu vou tirar você das pastagens, de trás das malhagens, de trás das ovelhas. Eu tirei. Ok. Quem tirou ele? Deus. Aí a pergunta, e o filtro é: o que Deus falou que vai fazer com você é só para você ou abençoa os outros? Leia o próximo verso. Queria que você enchesse o seu pulmão e lesse, por favor. 1, 2, 3. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu... Você conseguiu entender isso? Volta o verso 8. Volta para o 9. Leia de trás para frente. Importante da terra, eu vou te fazer mais famoso do que todos. E eu eliminei os seus inimigos. Foi isso que Deus disse. Se fosse falar de trás para frente. Agora olha o verso 8. Olha o verso 8. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Eu tirei você para cuidar de quem? Do meu povo. Então eu não vou fazer você rei porque você é bonitinho. Eu vou fazer você rei para você cuidar do meu povo. Agora, para entrosar o que eu estou falando aqui, vai para Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha que textão. Tem textão, irmão. Isso aqui é um textão. 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos lá? Olha o que diz. Escuta isso aqui. O Senhor está falando claramente. 1 Crônicas 14, o verso 2. Você pode ler? 1, 2, 3. 1 Crônicas, filho. Era 2 Samuel, esse é a primeira. Mas tudo bem, enquanto isso, eu tomo uma... Já foi? Textão. Aqui dá com um Helmas Fly. Olha que terrível. Ó. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar ele, o filho dele, a filha dele e só. Ah, não é? Alguém me ajude. Leia comigo o verso 2. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, vírgula.
Quando Deus nos chamou lá atrás, disse: eu vou te prosperar por causa do meu povo. E agora Deus diz: e Davi entendeu que Deus o prosperou e o abençoou. Por quê? Porque o sinal que eu estou abençoado é que vocês estejam abençoados. Alguém recebe essa palavra aqui, sim ou não? Primeiro filtro, está alinhado à palavra. Segundo, qual é o segundo? É maior do que você. Terceiro, qual é o terceiro? Beneficia só você ou aos outros. Quarto, seu sonho foi confirmado pelos que regem o seu ministério, os seus líderes, seus pais. E aqui falando de pais no nível de paternidade, talvez o seu pai carnal, o seu pai não tenha essa percepção. Os seus líderes, os seus pastores, aqueles que estão cuidando de você, eles confirmaram isso, oraram, entenderam, estão junto, abençoando, apontando para onde você vai, porque a função do pastor é ajudar a apontar para onde você está indo. Mas pastor, isso não é uma forma de manipular? Atos capítulo 13 está a resposta. E você pode ler todo Atos 13. Os líderes de Antioquia estavam orando e jejuando, quando Deus disse a eles: separem para a obra. A quem? Paulo e Barnabé. Quando chegou na hora e Paulo e Barnabé chegou, o pessoal falou assim: pode confirmar, porque Deus já falou. Você tem que entender isso. Por isso que quando você anda, e a gente falou aqui na terça-feira sobre pequenos grupos, essa ideia de você ter um líder que ora por você, que acompanha você, que está crendo no você, está crendo no que Deus está fazendo em você. Estou falando de líder que você fala com ele, tudo é sim, ou tudo é não. Gente que para te ouvir e diz: vamos orar sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos pedir a Deus uma direção sobre isso. Hoje eu tive um dia de muitos atendimentos, e uma das pautas dos meus atendimentos hoje de pastor a ovelha, a tônica era basicamente essa: nós vamos orar sobre isso, precisamos tomar uma decisão sobre isso, nós precisamos pensar sobre isso, vamos orar juntos sobre isso, vamos clamar a Deus sobre isso. Eu quero te ajudar nisso, eu quero confirmar isso com você, eu quero crer com você. Agora, por que Deus vai te abençoar e você tem que esconder isso do noivo? Não, é que esse negócio que eu estou fazendo, não vou nem pedir oração para o pastor, porque estou orando aí, tem uns negócios e tal. Meu irmão, se o cara não quer pedir nem oração, terminei um culto, não era aqui não, um congresso, terminei um culto, desci, uma irmã chegou e falou assim: ai pastor, você pode orar por mim, por favor? Desesperado, a palavra falou muito comigo e tal. Eu falei: enxuga os lá, eu falei: acalma, orar sobre o quê? Aí ela me contou toda uma história e tal. Eu olhei para o pastor da igreja, falei: pastor, o senhor me permite orar? Quase nunca acontece isso. O pastor disse: eu vou também. Irmão, aqui é o seguinte, meu irmão. Aqui você pode voar mais alto que eu, mas sem medo. Mas respeita a altura que eu estou voando. Só. Quando eu vi a águia, o anjo da igreja, falando: eu também vou, eu falei: claro, o pastor quer orar conosco. E ele se aproximou. Então, pastor, tem uma questão aqui e tal. Que bom, vamos orar. Sim, pastor. Eu falei: então, viajado, tem milhas aqui já. Eu falei: pastor, o senhor pode orar? A oração dele foi: Senhor, obrigado pela tua filha, obrigado por ela ter vindo essa noite, recebido a sua palavra, que essa palavra possa brotar no coração dela. Não sei se foi tudo essas questões, mas estou aqui dando, e que o Senhor possa, no coração dela, abrir o entendimento dela, para que ela possa avançar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmã, amém. E eu senti que ela não queria essa oração. Ela não queria essa oração. Ela queria que eu abençoasse algo que o líder dela não abençoou. Para fazer o quê? Para dizer:
fulano me abençoou, ciclano, na internet. Eu estava lá, ele falou meu nome e me abençoou. Irmão, não estou contra isso, Deus já me usou para fazer isso também. Esses dias tinha um cara na internet, que ele olhou o nome lá e falou, Alexa, eu sou teu pai. Era a irmã chamada Alexa. Só que a Alexa dele lá falou, é não. Eu sou inteligência artificial. É impossível você ser meu pai. Ah! Bom, você já viu isso aí? Você tem tempo, hein, bom? A ela que mostrou? Jesus está voltando mesmo. É o fim da picada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, tem gente que fala assim, eu não quero que o meu líder ore por mim, eu quero que o outro líder ore por mim, porque na verdade eu quero que os dois líderes se desentendam na oração. Por isso da importância dos líderes não estar expondo a vida de nenhum liderado, mas estar na mesma frequência espiritual. Porque quando nós estamos na mesma frequência, comendo da mesma comida, nós não vamos dar outro tipo de comida. Já tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, olha, já falei com fulano, já falei com ciclano, já falei com Beltrano, já falei com ciclano, só falta o senhor. Dá a impressão de que ele, tipo assim, passou um ano inteiro falando com um monte de gente e vai falar comigo. Como se... E aí, o que é que fulano falou? Não, fulano falou isso. O que é que ciclano falou? Falou isso. E ciclano falou isso. E diz, o que é que você precisa que eu fale? Já teve gente que chegou em mim e disse assim, pastor, olha, eu queria falar com o senhor, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus, eu sei que o senhor é... E eu conversei com o meu líder, mas mesmo assim eu sei que... Não, eu falei, escuta, seu líder é um homem de Deus também. Não, pastor, eu sei que ele é um homem de Deus. Meu Deus do céu, ai Jesus, eu estou até chorando. Porque eu abri uma cratera no caráter dela. Porque você não pode responsabilizar as promessas que Deus fez no lombo de um líder. Você tem que pegar as promessas que Deus fez e passar pelos filtros. E se o líder que você está é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e ele vai te dar uma palavra, você pode receber uma palavra que seja proativa ou não, e você vai passar pelo próximo filtro. Tem alguém aqui? Dizia que você tinha ido embora. Tem repetição? Vai voltar tudo de novo que você já viveu? Você tem que fazer um filtro. Não, pastor, mas agora é um novo tempo. Eu tive o privilégio de aconselhar um homem de negócios, que quando ele chegou, ele estava endividado a milhões. E eu lembro que quando nós conversávamos, as primeiras conversas, ele dizia assim, nunca mais sociedade. Sociedade é o Satanás, sociedade é o demônio, sociedade é o cão, sociedade é o Satanás. E sata. Aí oramos, conversamos, tal. Ele fez gestão, trabalhou questão emocional, trabalhou um pouco do que era a questão da cultura da honra, misturou, pagou a dívida, trabalhou e tal. Zerou! Prosperando agora, avançando. Daqui a pouco eu vejo ele entrando com um sócio no meu gabinete. Então, pastor, eu até assustei porque o apontamento era com ele, e aí veio outro. Aí, falei, levei uma surpresa, falei, tudo bem, tudo bem. Então, pastor, queria conversar com o senhor aqui, a gente está bem adiantado já na conversa. Deus tem feito uns negócios aí incríveis e tal. E aí eu estou aqui, ó, fiz uma sociedade com fulano, que agora é outro tempo, pastor, cabeça, uma outra... Deus está, nada a ver comparado àquilo que eu vivia. Tal. Eu respeito isso. Eu estou abrindo esse testemunho, porque ele mesmo compartilhou esse testemunho no grupo dele. E eu estou convidando ele para vir falar dos homens aqui, porque o testemunho dele é violento na questão de se reerguer. Um dos nossos. Aí ele falou assim, e agora, pastor, tenho certeza, e nós queremos que o senhor abençoe, o senhor ore por nós. Aí eu falei assim, fulano, me perdoe. Eu não posso te abençoar. Porque, rapaz, você não deixou nem orar.
Você já entrou aqui, outra coisa. Vocês já estão sócios? Já. Não vou nem orar, agora que eu não oro. Porque se eu oro e Deus diz, distrata, vai dar confusão nos vocês dois. Imagina se eu oro e Deus fala assim, manda ele desfazer o negócio. Já vai dar problema. Que já tem conta, já tem dinheiro envolvido, já tem negócio envolvido. Sabe qual que é as coisas? É que a gente não quer levar para antes. Ou melhor, a gente não quer fazer antes. Não quer receber uma palavra de confirmação antes. E às vezes a gente faz para depois pedir conselho. E aí vive uma repetição. Eu repreendo toda síndrome de repetição, de miséria, de desacordo. E nós somos liberados para prosperar, avançar para a glória de Jesus. Você crê nessa palavra, sim ou não? Eu estou aqui dando uma aula, estou instruindo a noiva de Jesus. Termino com 2 versos. Lucas capítulo 1, versículo 37. E Jeremias capítulo 1, versículo 12. Na tela, por favor. Lucas 1, 37. Depois Jeremias 1, 12. E com isso eu encerro. Olha o que diz. Lucas 1, 37. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Pois nada é impossível para Deus. Alguém diga. Nada é impossível para Deus. O único capaz de tornar impossível você sair dessa lasqueira é você. Não responsabilize Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Comprovo? Jeremias 1,12. Textão. Leia. 1, 2, 3. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Chacoalhe o teu irmão, diga: se foi Deus que falou, Ele está vigiando para que a palavra se cumpra. Tem tempo para mais 2 versículos? Salmo 115, por favor. Verso 17 e 18. Dá um pause. Depois eu vou falar um pouquinho, aí solto o 19. Tá chique. Salmos de número 115, o verso 17 e 18. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Os mortos não louvam, tampouco nenhum dos que descem. Agora, leia com força o verso 18. Vamos lá? Mas nós bendiremos ao Senhor, o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Repete o verso 17. Repete o verso 17. Tira aqui, filhinha. Eu ia pedir uma outra versão, mas é que é o 105. Falei, eu vou pedir outra versão porque não está bem na versão que eu estou querendo. Mas não é o verso. É o 105. 105. Oh, obrigado, Jesus. Vamos juntos? Olha o que diz. Eu estou lendo Salmos 105, verso 17. Leiam juntos. 1, 2, 3. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como? Verso 18. Leia alto. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Estou falando de um cara que carregava a promessa, mas pegou a promessa e passou pelo filtro necessário. Primeiro, foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, eu zelo em cumprir a minha palavra. 2, beneficia a mim ou a outros. Eu vou ser o governador do Egito e vou beneficiar a muitos. Ele beneficiou seu pai, seus irmãos e toda a nação do Egito. Passou pelo filtro de entender que era maior do que ele. Ele era apenas um irmão odiado no meio dos seus irmãos. E agora Deus está dizendo: eu vou te colocar a ponto de que teus irmãos se prostrem diante de você. E até seu pai e sua mãe é muito maior do que eu. Então eu estou no negócio. Se é maior do que você, eu estou no negócio.
terceiro, ele diz: se passou pela capacidade de ser confirmado. Agora leia o verso 19, por favor, o mais alto que você. Até cumprir-se a sua predição. No texto original diz: até cumprir a sua palavra. Aqui não é a palavra do Senhor, é a palavra de quem? É a palavra de quem? Vocês estão com medo? De José. Ô gente, até, volta o 17, vou ensinar melhor. 17 de novo. 17 de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Adiante deles, juntos, enviou um homem, José, vendido como? Verso 18, leia forte. Agora olha o verso 19. Fizeram o que com ele? Machucaram, prenderam, colocaram ferro, judiaram dele e tal, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Você mudou a versão, volta, porque a outra versão é a versão para instrução, porque aqui ficou muito fácil, aqui ficou colherzinha de neném. Volta na outra. Olha o verso 19 da outra versão, diz: até cumprir-se o verso, isso. José ficou na prisão até que cumpriu o que, esse é o texto, até cumprir o que ele tinha dito. E aí, José, Deus vai fazer. E aí, José, mas você está preso, Deus vai fazer. Mas o que ele vai fazer? Ele me deu um sonho, o sonho era tremendo, ele vai fazer. Ele falava isso, e as pessoas diziam: ih, coitadinho, olha lá, Deus falou, foi ele que está falando, é ele que está falando, é ele que está falando. Olha o texto, primeiro se cumpriu o que ele tinha dito. Agora, termina o verso. A palavra do Senhor Deus provou que José estava. Alguém recebe aqui? Eu estou pregando aqui para alguém essa noite. Primeiro, confirmou o que ele disse. Levante a sua mão e diga: Deus vai confirmar o que eu disse. Agora, coloca aquela outra versão que você tinha colocado. E olha como termina na outra versão, que é também poderosa. Até o tempo que chegou a sua palavra. Você consegue ver? A sua palavra. Palavra de quem? Aprenderam rápido. Depois diz: a palavra do Senhor o provou. Vocês notaram que tem duas palavras aqui? Palavra de quem primeiro? De José. Em hebraico, dabar. Minha palavra. Palavra pessoal. Dabar. A segunda palavra é a palavra enra. Enra. Aleluia. É a palavra do Eterno. Então eu vim dizer que vai haver uma junção daquilo que você disse com aquilo que Deus pensou ao teu respeito. Deus vai dizer assim: Maria, João, Pedro, grita teu nome. 1, 2, 3. Não, é para gritar, não é para resmungar. 1, 2, 3. Eu vou cumprir o que você teve coragem de falar. Fique de pé no seu lugar. Minha oração é que você se anime. Sabe? Quanto mais besteira você falar, mais besteira você vai viver. Mas quando você começar a mudar essa sua dialética, soltar essa verborreia para o inferno e começar a soltar a palavra de Deus. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Minha casa será um lugar do altar do Senhor. O altar nunca rouba, o altar devolve. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu estou debaixo da palavra. Eu ando, a nuvem anda, eu ando. A nuvem para, eu paro. Eu creio, eu declaro pelo poder da palavra. Você vai viver isso. E daqui a pouco Deus vai dizer: e eu estou concordando com o que Ele está dizendo. E eu concordo que Ele vai ser governador, príncipe, pai, mãe, empresário, homem de negócio, mulher de negócio, empresário, missionário, pastor, evangelista. Deus está falando. Se você mudar a forma de falar, você não vive na síndrome
da repetição. Pegue na mão do seu vizinho, aperta até ele reclamar. Você vai fazer uma oração para ele agora. Fecha os corredores para ele não escapar. Essa é os reinos vêm e vão. Ok, já nós cantamos. Podem subir, minhas irmãs. Fiquem de mãos dadas, por favor. Oh, irmão, Jesus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Cada culto Deus tem dado revelações poderosas da sua palavra. A gente há 21 anos é alimentado aqui de maneira extraordinária. Quantos concordam, digam amém. Quanto Deus tem derramado sobre nós e para nós, na nossa vida, na nossa casa. Então eu oro para que você não viva um ciclo, uma síndrome repetitiva de sair do deserto e voltar a entrar, sair e voltar a entrar, sair e voltar a entrar, sair e voltar a entrar. Deus está dizendo, passou pelo poço, ok, eu estava com você. Passou pela caverna, ok, eu estava com você. Passou pelo eu estava com você. Agora chegou a hora de subir as escadas e se encontrar diante do teu futuro. E eu vou estar com você. Aquilo que eu prometi há 15 anos atrás, eu vou estar com você. Aquilo que eu prometi há 20 anos atrás, eu vou estar com você. Mas você precisa crer e permitir que o teu caráter seja preparado para o que você vai viver. Segura firme na mão do seu irmão. Nós não vamos ter música agora. Nós só vamos ter oração. E eu não vou orar no microfone nos primeiros 2 minutos, porque eu quero ouvir a sua oração. Você vai orar pelo teu irmão e vai dizer, ele não vai viver a síndrome da repetição. O Senhor vai confirmar as promessas dele. O Senhor, vamos, solte a sua voz. Ah, pastor, eu não sei orar. Orar é falar. Fala com Deus. Diga para o Senhor, essa pessoa que eu estou segurando a mão aqui esquerda, eu não a conheço, eu não o conheço. Mas é a hora de nós orarmos, é a hora de nós clamarmos, é a hora de nós concordarmos. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Os reinos vêm e vão, mas a sua palavra permanece para sempre. Eu vou viver cada uma das promessas que Deus prometeu. Me ajude a ter fé e caráter. Fé e caráter. Vira para o teu irmão e diga fé e caráter. Agora para virar mesmo, de coração assim, e com os olhos também.
Mesmo que ele não goste, não tem problema. Fala fé e caráter. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu dono acima está. Teu nome imutável, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Só os que querem dar graças a Deus por esta noite, por esta palavra e pelo privilégio de estar reunidos na casa do Senhor, dá o melhor aplauso a Jesus aqui. Que bênção, que privilégio estar na casa de Deus.